Muito bem. Estávamos falando sobre regra textual, né, da coerência textual, né? Nós falamos do exemplo, né, de Mateus no capítulo 5, versículo 22, e encontramos ali algumas divergências. Falamos ali de Apocalipse 12 e 18, foi mais ou menos aí dentro dessa linha de concepção, né? Então, assim, basicamente, o que a gente precisa compreender dentro dessa questão aí, sobre a crítica textual. Eu queria que vocês abrissem aí a sua Bíblia, vamos trabalhar um texto aí na prática. Gênesis capítulo de número 5. Gênesis capítulo de número 5. Vamos trabalhar a hermenêutica aí na prática, para ver como é que a gente soluciona algumas questões aí. A hermenêutica, como nós falamos, ela se vale de alguns recursos. Quais recursos são esses? Os recursos teológicos dentro da teologia sistemática, a crítica textual, a crítica histórica e tudo isso, a exegese bíblica, todas estas questões aí, a hermenêutica bíblica se vale para nós termos uma melhor compreensão dos fatos que a gente está estudando, abordando ali os textos sagrados, né? Então é muito importante nós analisarmos toda essa questão aí. Dentro desta temática, vocês já ouviram algum pregador, por exemplo, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Eu tenho um estudo bíblico que eu falo o que os pregadores dizem e o que a Bíblia diz. Então a gente vai encontrar uma série de coisas lá, muito interessante. Por exemplo, dentre uma das coisas aqui, na crítica textual, nós vamos observar, alguém já ouviu falar que a construção da arca durou 120 anos? Alguém aqui? Alguém já ouviu falar? A construção da arca durou 120 anos? Talvez 100 anos, 120. Sim. Aí hoje a gente vai olhar aqui no texto, dentro da Bíblia, para ver se foi 120 anos mesmo. Eu me lembro que eu conversando com um irmão, e ele era do meu antigo campo, algum tempo atrás, e quando eu fui falar com ele sobre esse texto, ele contrariou, quase se desviou, porque um pregador fulano de tal, renomado, que ele gostava muito, leu esse texto e disse que era 120 anos e ele acreditava no irmão. Aí eu digo, irmão, mas eu estou mostrando para você na Bíblia que não é assim. Aí ele, não, mas eu acredito no irmão. Então a Bíblia para ele parece que não... Está acreditando mais no que o pregador diz do que na Bíblia diz. Então nós vamos aqui para o texto, porque na crítica textual aqui nós já vamos descobrir que não foi 120 anos, ok? Vocês estão aí na página, no capítulo 5, o versículo de número 32, o último versículo aí, do capítulo 5. Alguém lê para nós aí. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a 100 anos de Jafé. Era Noé da idade de quantos anos? 500 anos. Grava isso. Quantos anos Noé tinha? 500. Quando ele gerou quem aí? Sem, Cã e Jafé. Quando ele completa 100 anos ou 500 anos, ele teve o último filho, o caçula. O último filho dele ele gera no ano 500 da sua vida. Estamos aí? Agora bora ver aqui a questão. No capítulo de número 6, o verso de número 3. Alguém lê para nós aí. Eu não consigo. Não considerará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Por quê? Porque ele também é carne, porém os seus dias serão quanto? 120 anos. Está falando de arca? Está falando de dia de quem aí? Dos homens. Primeira coisa que nós precisamos desmistificar, que 120 anos aqui, nada tem a ver com arca. A única menção de 120 anos aqui é dessa aqui. Você vai observar, por exemplo, com a crítica textual da hermenêutica e com os resíduos históricos, por exemplo, a crítica textual histórica, você vai descobrir a que se referia isto daqui. Qual era o contexto?
até esse período aqui de Noé, os homens viviam 900, Matusalém viveu 900 e poucos anos, 700 e poucos anos, 800 e poucos anos. Então a primeira coisa que eu tenho aqui, nada tem a ver com arca. Aqui está falando de idade, de geração. Uma geração agora passaria a ter 120 anos. Vocês observam quando Salomão vem falar agora de uma outra geração de 70 anos, mais lá na frente? Hoje a nossa geração ela está vivendo um pouco mais. Então ele está falando de estatística de vida do homem. Nada tem a ver com arca. Mas vamos contar aqui para ver se vai dar certo. Se você for observar, ele só vai falar da construção da arca a partir do versículo de número 13. Sim ou não? Vamos acompanhar aí para depois você dizer que o pastor está explicando aí errado. O versículo de número 13 aí do capítulo 6, eu depois da Covid eu não consigo mais ler tão claramente. Se eu não souber de qual, eu tenho dificuldade. Alguém pode ler para nós, por gentileza? Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Ok. O contexto histórico aqui, na crítica da hermenêutica, qual é? A humanidade estava corrompida. Sim ou não? Sim. Corrompida. E Deus olha lá dos altos céus, não é que ele se arrepende, mas vê que a humanidade está corrompida, então ele precisava começar tudo de novo, porque não estava legal ali. Evidentemente, ele que na sua onisciência não iria fazer isso. Mas Deus olha e diz, olha, do jeito que está, não está legal. Só que ele olha dos altos céus e vê um camarada lá que era justo, temente, obediente ao Senhor. Quem era ele? Noé. Homem reto. Não era por causa da esposa, não eram os filhos, não era ninguém. Deus olhou e viu um único sequer ali que eu pudesse olhar e dizer assim, esse aqui é justo. Mas ele olha para Noé e diz, esse camarada é justo, temente, obediente, assim como Jó se desviava do mal, né? Então um homem abençoado. Então Deus escolhe esse homem agora para a partir da prole dele fazer uma nova geração de pessoas. Então já está estabelecido aqui que a partir daquele momento, desse novo pacto, desse novo processo, o homem viveria só 120 anos. Então perceba que quando Noé gerou o último filho, Cã, ele estava com 500 anos. No iniciozinho do capítulo 6 está falando quanto tempo agora os homens passariam a ter de idade. Mas lá na frente, no versículo 13, nós vamos agora ter aqui a compreensão do pano de fundo histórico que estava a humanidade em degradação moral e espiritual, havia se afastado de Deus, necessário era agora destruir tudo e começar de novo, de um novo homem, de uma nova família. E vale-se dizer, e importante destacar, que os filhos de Noé só se salvaram por causa de Noé. A mulher só se salvou por causa de Noé, porque o único justo e temente era ele, foi o único. E às vezes você observa, quando esse mesmo homem cai, lá na frente, um filho dele se rebela e diz, meu pai está ébrio. Porque lembram que Noé cometeu um erro lá, plantou uma vinha, embebedou, aprontou escândalo, aí o filho dele, cheio de si, diz, meu pai, pregoeiro da verdade, homem reto, causando escândalo, que coisa horrorosa, saiu comentando e espalhando. Por causa disso ele foi amaldiçoado. Sem e Jafé, ao contrário, não, pegaram o lençol e nem quiseram olhar para a nudez dele. Quer dizer, o que eu aprendo ali? Aqui eu estou falando de uma inferência, exegese. Eu estou fazendo agora uma exegese. Tem diferença de exegese, exegese, que seria o termo certo para a gente poder falar, e exegese. Exegese é uma inferência que eu faço, uma conjectura, uma coisa que eu trago para dentro da Bíblia. Não está lá, mas eu estou conjecturando. É errado não, desde que não prejudique o texto. Então estou fazendo uma exegese aqui, estou fazendo uma conjectura. Qual é a conjectura? De que aquele homem ali, reto, temente, obediente, os filhos olham e faz, eu estou conjecturando, que os filhos diziam assim, como se fosse nos dias de hoje, olha, Sem, observe uma coisa, nós só estamos vivos por causa do nosso pai.
Deus olhou dos altos céus e viu que esse homem era justo, temente, obediente. E só por causa disso nós estamos vivos, porque nenhum de nós prestava, meu irmão. É verdade, meu irmão. Nenhum de nós prestava. Vamos lá esconder a nudez do meu pai? Foram lá. O que eu aprendo aqui? Que o escândalo, queridos, ele deve deixar lá quietinho. Tem pessoa que gosta de trazer o escândalo à tona. Eu estou conjecturando aqui, abrindo o leque dentro do texto. Tem pessoa que diz assim: eu falo a verdade, porque quem fala a verdade não merece castigo. Eu digo, irmã, que existem verdades que nem dita deve ser. E para ser dita tem um momento certo, tem um momento oportuno. Salomão fala isso em Provérbios: como maçã de ouro em salva de prata é a palavra dita ao seu tempo. Eu acredito muito pouco nessa questão de pessoa, eu estou fazendo a crítica construtiva. É difícil crítica construtiva. Na maioria das vezes, a pessoa utiliza-se daquela verdade, daquela pseudo-verdade, para desabafar e destruir, acabar com a pessoa. Só estou fazendo uma crítica aqui. Deixa eu fazer uma crítica para você. Querendo matar o sonho do camarada, destruir os sonhos dele, acabar com a vida dele. Então, tem base bíblica nisso daí, só para vocês terem uma ideia. Se você quiser um texto bíblico suficiente para isso daqui, pega lá Mateus no capítulo de número 17, no versículo de número 7, diz assim: ai do mundo, por quê? Por causa dos escândalos. Aí ele vai dizer: é inevitável que venham os escândalos, mas ai por quem? O escândalo há de vir. Marcos vai falar sobre isso, Lucas também. Mas de Lucas ele é mais claro, porque ele diz assim: melhor seria que pegasse, amarrasse uma pedra no pescoço e fosse lançado no mais profundo mar. O que eu tenho aqui? Ele está falando de duas situações: o camarada que cometeu o escândalo e o que trouxe o escândalo à tona. O que cometeu o escândalo errou, e errou muito, mas o que trouxe o escândalo foi pior. Mas ai por quem o escândalo há de vir. Perceberam? E as pessoas saem propagando aí, fuxico gospel. A pessoa vê na internet e sai propagando, arrebentando com a igreja. Pastor já não tem mais moral de nada. Antigamente, quando se falava de pastor, irmão, as pessoas tremiam na base. A Bíblia não mudou. O pastor continua sendo o anjo da igreja. Ele vai prestar conta das vossas almas diante de Deus. Se ele fizer alguma coisa errada, ele vai ter que arcar as consequências diante de Deus. Pessoas estão querendo tomar o lugar de Deus, você está me entendendo? A Bíblia diz que a importância de nós obedecermos às autoridades. Eu costumo dizer que se você não sabe honrar a quem Deus honra, então você não serve para ser honrado. Se Deus honrou uma pessoa na determinada posição, não é concordar com o erro, mas com carinho, com cuidado. Se alguém for surpreendido em alguma falha, o que a Bíblia orienta a fazer? Ir lá, conversar pessoalmente. O que acontece? Observe que daquelas coisas que é falada lá em Eclesiastes, diz que 6 coisas Deus aborrece, mas tem uma que ele abomina, né? Detalhe, 3 dessas coisas têm a ver com a língua. Perceberam? Então Deus ele trata muito seriamente com essa questão. Então só abri um leque aqui e acabei fugindo um pouco do assunto. Sim. Eu acho que tem muita gente aqui na convenção, né? E acho que todo mundo lembra que estava lá, que o pastor presidente, eles lá se reuniram, né? E ficaram os futuros pré-candidatos da convenção. E olha aonde nós estamos vivendo. Alguém ali dentro, ou que ouviu, pegou aquela informação, passou para uma pessoa que eu conheço, completamente distorcida, entendeu? Aí eu imagino como essa pessoa está. Aí eu tentei, entendeu? Eu vi que não dava. Eu apoio, eu concordo e pronto. Olha onde nós estamos vivendo. Ali só tinha obreiro, né? Pegou aquela informação, distorceu, entregou para outra pessoa e disse que foi até um áudio. Falei, meu Deus, né? Isso. A que ponto nós chegamos, né? A que ponto nós chegamos. Então essa questão, irmãos, é preocupante.
Não quer dizer que eu, A, B ou C, vamos nos compactuar com o erro. Eu estou falando de Bíblia. Hermenêutica, ela estuda a Bíblia. Eu não estou preocupado com o que a mídia diz, o que a ciência diz. Eu estou preocupado com o que a Bíblia diz. As pessoas hoje em dia, eles estão sendo guiados pelos psicólogos, pelo que a mídia fala. Me lembro daquela Silvia Popovic, que estava com um programa aqui um outro dia, quando ela era um pouquinho mais rechochudo, outro programa que ela tinha, Silvia Popovic, salvo engano, lá na TV Bandeirantes. E ela recebeu lá no programa dela uma mulher, e essa mulher provava por A mais B que não havia uma probabilidade, ainda que hipotética, de uma mulher ser plenamente feliz só com um homem. Precisava de um amante. Silvia Popovic estava meio que resistindo. Do meio para o final, ela estava concordando, incentivando, a plateia aplaudindo, a mulherada. Quer dizer, e um monte de mulher aplaudindo, mulher de Deus, crente, concordando com aquilo dali. Eu vi, eu estava presente. Por mais absurdo que pareça, quer dizer, a pessoa que já tem uma tendência para o erro numa hora dessa, né? Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas estão pegando parâmetro lá de fora, lá do mundo. Você quer ver feminismo demais exacerbado? O empoderamento feminino. No nosso púlpito, irmão, outro dia eu estava vendo alguém falando do empoderamento feminino. E onde é que a Bíblia vai ficar, meu irmão? Nós estamos sendo guiados pela mídia ou pela Bíblia? Estamos falando de hermenêutica. E a hermenêutica bíblica, ela infere o texto, a verdade do texto. Então nós estamos vendo aqui o que o texto quer dizer, o que ele está passando para nós. Você está me entendendo? Vocês estão em uma das matérias mais importantes, por isso que eu estou pegando aqui o texto na prática, porque a teoria vocês já têm aqui. Existe uma diferença, e eu já vou até adiantar alguma coisinha aqui, porque mais aqui na frente, eu acho que na página 23 vai estar falando sobre a diferença entre exegese e hermenêutica. Porque tem muita gente que faz confusão, elas trabalham muito junto, mas ela tem uma diferenciação. Pastor, todas as duas não são instrumento de interpretação da Bíblia? Sim, as duas são. Mas vocês se lembram da diferenciação que eu fiz na última aula? Foi muito rápida, né? Deixa só para ficar claro aqui na sua mente o que é exegese e o que é, na verdade, a hermenêutica bíblica. Se você for pegar a hermenêutica bíblica, no seu contexto original, ela é a teoria, os instrumentos, as ferramentas. Por exemplo, lembra que eu falei que hermenêutica, ela não trabalha só, ela trabalha junto com a crítica textual, ela trabalha junto com a crítica histórica, com a teologia e a teologia sistemática, e também se equivale ou se vale dos resíduos deixados pela exegese bíblica. Então essa é a teoria, ela trabalha as ferramentas. Um bom dicionário que vai dar recursos para vocês, são ferramentas dadas pela hermenêutica. Que você vai fazer um dicionário bíblico bom, a pessoa vai pegar os resíduos de onde? Da hermenêutica. Tudo que a hermenêutica vem estudando nesses 3.000 anos, de lá para cá, tem ali em um dicionário bíblico, por exemplo, que tem os ruins, tem os bons, tem os caros, outros mais baratos, mas tudo ali foram resíduos pegados da hermenêutica, não foi coisas soltas. A hermenêutica também se equivale da arqueologia bíblica. Então toda a informação que eu tenho, as regras textual, inclusive tem a hermenêutica, se você for pegar mais na frente, nós vamos estar vendo a hermenêutica bíblica, a hermenêutica especial. A hermenêutica bíblica, ela é uma hermenêutica especial, que ela é específica. A hermenêutica, por exemplo, jurídica, é uma hermenêutica específica também. E tem a hermenêutica geral, que você pode pegar todas as áreas. Agora, não dá para você pegar uma hermenêutica bíblica e comparar com a jurídica, porque são regras diferentes. Nós estamos estudando hermenêutica bíblica, e a hermenêutica bíblica, ela é essa teoria de todos esses materiais juntos que vai dar para nós condições de explanar uma palavra. É esse ajuntamento de todas as ferramentas. Então, hermenêutica, se você for pegar, ela é um termo grego que significa o quê? Vocês se lembram?
interpretação. O que é hermenêutica? O que é hermenêutica? Se você for observar, salvo engano, 1 Coríntios 12 fala lá de interpretação de língua. Lá a palavra utilizada é hermeneu, interpretação. Hermeneu, no grego, interpretação. Quer ver uma outra passagem? Marcos 50, 30, quando fala assim lá sobre Talita Cumi, lembra? Que significa? Talita Cumi, que significa? Menina? Menina, levanta-te. Então, Talita Cumi significa levanta-te. Então, a palavra que está em inferência agora aí, na verdade, é também da mesma raiz do hermeneu, que tem esse significado agora de explicação. Quer dizer, ela está explicando alguma coisa, sim ou não? Então, quer dizer, ela, toda vez no Novo Testamento, quando você for falar de hermenêutica, ela vai vir nesse sentido, de explicação, que é esse texto aqui que ela está explicando aqui, interpretação, ela vai dar esse texto para nós. Lucas 24, 40 também, quando Jesus pega os discípulos e começa ali, Jesus explicava aos discípulos tudo quanto a lei falava sobre ele, sim ou não? Ele estava fazendo o quê? Uma explicação. O mesmo verbo, hermeneu. Então, no sentido aí do contexto bíblico, do Novo Testamento, ele sempre vai vir com essa questão de interpretação e explicação. Agora, no contexto geral, no contexto bíblico teológico, você vai observar que ele é a ciência que estuda a interpretação dos textos. A ciência que estuda a interpretação dos textos. E o que seria a exegese bíblica? Se a hermenêutica ela é a teoria, ou seja, as ferramentas com que eu compreendo um texto para interpretar aquele texto, a exegese bíblia, se você for observar, a leitura correta seria mais esquisita aí, exeges, nada a ver, né? Você vai ler no original exeges. A exegese bíblica, ela é a prática. Uma é a teoria, a outra é a prática. É mais difícil a exegese. Por quê? Ela vai tratar da exposição do texto. Quando alguém vai trazer uma mensagem, ele chega. Quando você observar, se algum pregador na sua igreja chegar e falar assim, eu vou trazer uma mensagem temática hoje. É bom, maravilhoso, muito bom. Mas ele está alertando as pessoas que ele está trazendo uma mensagem temática, que não tem obrigação de ser fiel ao texto. Ele está trazendo uma mensagem temática. Ele pegou um tema solto. Então, uma mensagem temática, ela não tem por obrigação explicar o texto nem um contexto. É uma mensagem temática. Está estudando um tema solto. A mensagem mais difícil do camarada pregar é a mensagem expositiva. Se o camarada disser bem assim, hoje eu vou trazer para vocês uma mensagem expositiva, ele está utilizando elementos da exegese, regras da exegese. Ele vai explicar o texto, o contexto, dentro do capítulo e observando todo o contexto também da Bíblia, que ele não pode ferir. Ele está trazendo uma mensagem expositiva. Se um pregador disser, eu vou trazer uma mensagem expositiva e não explicar o texto e nem o contexto, ele não sabe nem o que ele está falando. Porque se ele falar, vou trazer uma mensagem, e mensagem expositiva, muito pouco pregador hoje em dia prega. Porque é difícil trazer uma mensagem expositiva, saber o texto, o contexto histórico, o contexto social. E a exegese bíblica, ela é isso, ela vai tratar da exposição do texto. Se uma é as ferramentas, o outro é a prática, é a pregação em si. Então, essa exegese bíblica vai pegar tudo que por exemplo, a hermenêutica deu para ele de material, de recurso, e agora ele vai pegar todo esse recurso para narrar os fatos, expor a Bíblia Sagrada, é a pregação em si, na prática. Existem regras, uma boa regra para você ter um texto expositivo com sucesso. Então você vai aprender isto a ser conduzido dessa determinada forma através da exegese bíblica. Eu estou me estendendo um pouquinho sobre a exegese bíblica porque parece que vocês não vão ter. Eu estava olhando, fala de hermenêutica, mas não fala de exegese aí. E exegese bíblica é de fundamental importância para um pregador, né? Sim. Ela vai fazer
A exposição do raciocínio do escritor. Do escritor, exatamente. A hermenêutica é as ferramentas de estudo, você está me entendendo? O que a hermenêutica faz? Ela pega vários elementos que eu te falei, né? Da exegese, da crítica textual, da arqueologia. Então são as ferramentas. A exegese, ela pega todas essas ferramentas e agora vai trabalhar na prática, a pregação, exposição da palavra. Ficou mais claro agora para vocês entenderem? Porque às vezes as pessoas falam aquela coisa e fica complicado, e falar de teoria às vezes não é tão legal. Por exemplo, se eu for falar de teoria aqui, o que é exegese, exegese bíblia? O termo ex significa dentro para fora. Aí fica difícil para vocês entenderem, né? Ex significa dentro para fora. Oi. Deixa eu tentar traduzir para mim entender. Deixa eu dizer, a receita do bolo, falar escrito. A hermenêutica são os materiais do bolo, vários tipos. Isso, os ingredientes. E quando você transforma ele num bolo, é a gente se transformar. Exato, é a prática. A senhora tinha aí, a senhora foi perfeita. Isso significa recurso didático. A senhora tem os ingredientes para fazer o bolo, não tem? Tá o bolo, a farinha de trigo, tá o óleo, tá tudo ali para a senhora fazer o bolo. Tudo bonitinho lá, tá ou não tá? Mas ele precisa agora do material humano para ir lá, colocar a mão na massa, misturando as coisas, colocando os ingredientes, colocando o sal, colocando o tempero, colocando isso, depois coloca no forno. Depois de tudo preparado, quer dizer, essa é a exposição, a prática. Por isso que uma é teoria, a outra é a prática. A exegese, ela vai trabalhar exatamente isso daí. O termo exegese bíblica, ex significa de dentro para fora. Gese significa conduzindo, tirando, conduzindo. Então, a tradução literal, se você for observar o que é exegese, é conduzindo de dentro para fora. Mas fica assim meio esquisito, conduzindo o quê? Só que tem uma explicação também. Conduzindo o texto da Bíblia, que está aqui dentro, para fora, para as pessoas. Eu estou extraindo daqui, a exegese bíblica faz isso. Ela está extraindo. É como, na verdade, lá quando diz Lázaro sai para fora. Lázaro ressuscitou lá dentro. Primeiro, e por isso que é importante ressuscitar de dentro para fora. Tem pessoa que ressuscita, o exterior está bonito, mas por dentro pão bololento. Então tudo que vem de dentro da palavra é perfeito, é maravilhoso, gostoso. Então a exegese bíblica é tirando de dentro da palavra, tirando de dentro da Bíblia, que é a maior fonte de interpretação. Precisa de bons livros? Precisa, mas a Bíblia só por si se explica. É bom porque a gente vai ter resíduos históricos, comprobatórios, para não dizer que a fé é uma coisa sem razão. E esses elementos da hermenêutica vai comprovar e provar que a Bíblia ela é ciência, que a Bíblia ela tem a sua lógica, ela tem a sua razão. Ela é perfeita em todos os seus aspectos. Então, exegese, tirar de dentro para fora, tirar o texto para fora, levar a mensagem para que chegou até a senhora, alguém pregou essa palavra, tirou aqui de dentro e entrou dentro do seu coração, de dentro para fora. Isso é exegese bíblica. Agora, exegese é diferente. Tem muitos pregadores fazendo exegese bíblica, que são conjectura. Quer dizer, qual é a tradução? O mesmo tradução de ek aí é inclusive de eclésia, de igreja. O que é eclésia? Ex é de dentro para fora, sim ou não? Já aprendemos. Esse ek aí é a tradução de dentro para fora. E o clésia, ele está falando aqui exatamente de chamado. Chamado de dentro para fora. Ek, chamado de dentro para fora. Ou tirado de dentro para fora. Tirado do mundo, trazido para a luz. Então a igreja é isso daí. Você vai pegar tradutores disso daí explicando que essa tradução é exatamente isso. Separado do mundo. Fomos tirados do mundo e trazidos agora para perto de Deus. Perto da palavra de Deus. Se exegese bíblica é tirado de dentro para fora, exegese, que muita gente fala aí, exegese bíblica, não fale exegese bíblica. Porque quando você diz exegese bíblica, você está pregando o contrário.
Se exegese bíblica é tirado de dentro para fora, exegese é tirado de fora para dentro. Um pensamento meu e eu acrescento aqui na Bíblia. Foi o que aconteceu que os pregadores fizeram, uma exegese bíblica, e cheguei aqui agora no ponto. Que na Bíblia não tem nenhuma inferência, mas as pessoas de fora da cabeça dele colocou uma conjectura que não está na Bíblia. Ele acrescentou. 120 anos aí não existe. Eu vou voltar agora para o texto e vou provar. Sim. Inclusive, a gente mesmo comete muito erro nesse sentido, né, de fazer uma exegese, que a gente não procura estudar a exegese. Na maioria dos casos, a gente está sempre fazendo isso. Só conjectura. O salmo lá, o salmo quer dizer isso. Não é. Irmãos, não tem nenhum problema, porque você também tem a inspiração, o Espírito Santo nos revela. Só que a gente tem que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, para não acrescentar o que a Bíblia não está dizendo. Tem pessoa que afirma o que a Bíblia diz, sem contudo a Bíblia nunca ter dito aquilo. Essa é a preocupação. Então, a exegese bíblica, a hermenêutica, vai nos ajudar a não assassinarmos textos bíblicos. É como se ele estivesse dizendo, a Bíblia diz uma coisa lá, Deus não permite, mas não tem essa frase. Ela pode ter similar, mas não tem. É como pegar e diz assim, ó, faça da tua parte que eu te ajudarei. Não está na Bíblia. Ela dá essa ideia, mas esse texto, do jeito que eu falei aqui, não está lá. Como esse daí também não está. Então as pessoas dizem, está na Bíblia, e não está na Bíblia. Porque eu vi um pregador falar, uma pessoa falar, como essa questão dos 120 anos. Agora eu quero provar para vocês que Noé demorou para fazer a arca no máximo de 25 a 35 anos, no máximo. Vamos fazer as contas aqui para ver se é isso mesmo? Vamos embora lá? Versículo de número... Meu Deus, não consigo enxergar. Alguém leia para mim aí. Versículo 16. Farás na arca uma janela, e o corpo do arca farás em fundo, e a porta da arca porás ao seu lado. Varreás, andares, baixo, seguinte. Pronto, só isso daí. Ele disse aqui, olha, mas quando ele fala para construir a arca, ia ter uma janelazinha, e ele fala dos filhos e da tua mulher. Fala dos filhos e da tua mulher, sim ou não? Está falando dos filhos e da sua mulher. E as mulheres de seus filhos. Perceba que quando terminou aqui o versículo 32 do capítulo 5, era quando estava nascendo o último, sim ou não? E estava com quantos anos? 500. Ora, se os filhos agora já estavam casados, já tinham mulheres, o que era novo já estava na idade de casar, sim ou não? Então já passou alguns anos aí, sim ou não? Ora, se quando o último nasceu, ele tinha 1 ano, então não dava tempo dele ter casado, né? Então já passou alguns anos aí, não passou? Vamos dizer que ele tinha 20 anos, 30, vamos dizer os 25 anos que ele tivesse aí, por exemplo. Então quando é dada essa ordem para fazer a arca aqui, os filhos já estão casados. Então já passou alguns anos, nós já temos aí, estamos aí no ano por volta de 535, 525, na melhor das hipóteses. No ano 525 da vida desse homem. O versículo de número 6 do capítulo 7, leia aí para mim. E era Noé, da idade de 600 anos. Pronto. Tinha quantos anos? 600. Tinha quantos anos? 600. Quando ele gerou o rapaz lá, tinha quantos anos? 500. E agora ele está com quantos? 600. O que aconteceu no ano 600 da vida dele? Leia aí para mim. 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Inclusive alguém disse que nunca tinha chovido dali. Já é uma outra conjectura que está fazendo que não está na Bíblia. E eu provo para vocês dentro da Bíblia que choveu. Não ia primeiro que ia ser o maior milagre da história da humanidade. Não era nem o Mar Vermelho, não. Passar 2000 anos sem chover é milagre demais. Não que eu duvido, se Deus disser não vai chover, não chove. Mas na Bíblia não está dizendo que ficou 2000 anos sem chover. E nem que nunca tinha chovido. Nunca tinha tido um dilúvio daquela proporção, 30 dias, 40 dias e 40 noites. Você está me entendendo? Mas vamos agora para o texto. Ele estava com quantos anos quando o dilúvio veio? 600. O dilúvio veio. Agora vamos lá para o versículo de número 11 do capítulo 7. Lê para mim.
No ano 600 da vida de Noé, o mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mês... Ao 17 dia do mês? Tá falando o mês aí, qual? Do mês segundo. Do mês segundo, isso. É importante você gravar, que você vai saber quanto tempo, inclusive, que ele ficou dentro da arca. Pronto, terminou de ler aí? No mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E as janelas do céu se abriram. Aí começou o dilúvio. Eles entraram na arca, foi no segundo mês aí, né? Do ano 600 da vida de Noé. Agora vamos embora lá para versículo 17. Leia para nós aí, por gentileza. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca. Sobre a terra, né? Então ele estava com 600 anos, veio esse dilúvio, choveu quantos dias? 40 dias e 40 noites. Terminou 40 dias e 40 noites, a terra secou? Não. Ela demorou 1 ano e alguns dias. Como é que eu sei disso? Versículo de número 13, leia para nós aí. Versículo 13 do capítulo 8. Capítulo 8, verso 13. É porque eu não estou conseguindo ler. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enchida. Versículo 13 do capítulo 8. E aconteceu que No ano, qual ano? no ano 601. 600 e? O ano 600 e? De qual mês? Do mês primeiro. Primeiro dia do mês. Pronto. Quando ele entrou na arca, era no segundo mês, sim ou não? No segundo mês do ano? Quando ele pisa agora já o pé no chão, está com quanto? Foi qual ano? O ano 601 do mês? Pronto. 1 ano e alguns dias. É 365 dias? 377 dias ao total. Mas ele ainda não saiu, né? Oi? Ele não tinha saído, perdão. Ele vai entrar lá no terceiro mês, porque ele manda a pombinha vir. Aqui é quando ele teve esse primeiro. Vamos um pouquinho mais para frente aí, lá no versículo de número 14. No segundo mês, aos 27 dias do mês. Pronto. No segundo mês, qual foi o dia? O 20º? 27 dias do mês segundo. Quando ele entrou lá era no segundo mês. E era de qual dia? No dia 17. Aqui é o quê? 17. Então foi 1 ano e quantos dias? 1 ano e 10 dias. É tempo demais dentro de uma arca, irmãos. E tem muito pregador que diz assim, 40 dias choveu e 40 noites. Aí depois que choveu 40 dias e 40 noites, baixou água e ele dá a entender que foi 40 dias, né? Aqui já está dizendo que não foi assim tão rápido, não. Ainda tiveram que ficar ainda mais 1 ano e 10 dias da entrada da arca. Mas o que eu quero chegar aqui à conclusão? De 500 para 601 dá quantos anos? 100 e? Deu 120 aí? Aonde é que demorou 120 anos, irmão? Deu quantos anos? De 500 para 600? Irmão, a crítica textual aqui da hermenêutica já desmistifica esse troço aqui de pregador mentindo que foi 120 anos. Primeiro porque não está dizendo que foi. E perceberam? Do ano 500, quando ele gerou o último, estava com quantos anos? 500. E quando ele saiu da arca, que colocou o pezinho lá no chão, que ele fez um altar, que deu glória a Deus, o camarada era fantástico, Noé. Ele poderia dizer, olha, que sem canja fé, você vai ficar com essa parte do mundo, nós somos o dono do mundo, você fica com essa parte, Jafé, tu fica com essa outra, e eu e minha mulher vamos ficar com essa parte aqui, nós somos o dono do mundo, somos bambambam, o todo-poderoso. Não, ele vai fazer um altar de gratidão a Deus. Obrigado, Senhor, eu só estou vivo porque tu és bom. Mas isso aqui é maravilhoso, glorioso. Noé era um homem de Deus, sábio demais. O que eu estou querendo dizer? 601 anos. E não foi 601. Por quê? Porque quando deu a ordem para construir a arca, os filhos já estavam casados. E quando entrou na arca, presta atenção,
quando Deus vai dar a ordem para construir a arca, não é só nesse detalhe não, quando vai começar para falar aqui especificamente a respeito aqui dessa arca, se vocês bem observaram, nenhuma questão aí muito importante, meus queridos, se você prestou bastante atenção, quando eles entraram na arca, os filhos já estavam casados, e ele já era filho, Noé já tinha neto. Daí você vai tirar uma conjectura de que passou no máximo aí 25 a 35 anos construindo a arca, na melhor das hipóteses, o que é muito ano também, né? 25, vamos aí extrapolar, vamos chegar a 40 anos, mas está bem longe dos 120 que os pregadores falam por aí, né? Como é que eu descobri? Crítica textual, lendo a Bíblia por si só já se explica, a Bíblia é maravilhosa. Nós mostramos no texto passado que parecia difícil, mas nós descobrimos, aquela de Lucas no capítulo de número 5, versículo 22, não foi com a crítica textual, mas foi com a crítica histórica, nós descobrimos o erro, sim ou não? Viu tanto que é importante a hermenêutica no papel da interpretação da Bíblia? Vocês estão aí comigo? Conseguiram captar essa nossa linha de raciocínio? Ok? Então não dá para chegar na idade. Não, você faz aproximado. O que eu posso garantir com certeza é que não foi 120. Mas você faz uma conjectura. Na melhor das hipóteses, 40. Na pior das hipóteses, 25. Mas nunca 120 anos. Primeiro que nem está falando ali de construção de arca, está falando da geração do homem. Ficou claro? Eu estou falando isso que vocês estão no avançado, então eu preciso forçar um pouquinho a mente de vocês. Vocês precisam começar a trabalhar essa questão do raciocínio lógico das coisas. A hermenêutica, ela trabalha muito com essa questão aí. Você não vai ver essa informação aqui no livro. Eu estou trazendo coisas de fora para acrescentar o que vocês têm aqui no livro. Evidentemente que aquilo que vocês têm aqui não é que é muito raso, é porque é muita informação para colocar em um livro. Por isso que é como que um advogado, vocês precisam estar sempre continuando a estudar. A minha preocupação é trazer uma informação a mais dessa que está sendo passada aqui, e você soma com as que já tem aqui e vai dar algo bastante interessante aí para você analisar a Bíblia Sagrada. Amém? Podemos caminhar um pouquinho para frente? Agora na página, por bondade, na página 19, 22, 21. Página 121, visão interpretativa. Uma coisa, queridos, que precisa ficar muito claro, página 21 aí do seu livro. 121? Isso, 2.1. Muita calma nessa hora. Qual a única ferramenta que a hermenêutica utiliza-se dela, que é insubstituível? A Bíblia é insubstituível. Os outros elementos são importantes, sim ou não? Claro que são. Agora entenda uma coisa, mesmo eles sendo importantes, eles são falíveis, porque o que nós sabemos hoje de informação correta, amanhã já de repente não é mais. Eu falo de escatologia. Quando eu comecei a estudar escatologia bíblica, por exemplo, havia informações e dados naquela época que, se eu for pegar escatologia, a mesma que era pregada há 40 anos atrás, para pregar agora, eu vou cair no ostracismo, no mais absoluto ridículo, porque algumas teorias já caíram por terra. Então, quer dizer, esse elemento, ainda que sendo importante, esses dados sendo importantes, eles são secundários mediante a Bíblia. O que eu estou querendo dizer com isso? A única ferramenta que nós dispomos dentro da hermenêutica, dentro da nossa vida como cristão, que é insubstituível, é o quê? Muita calma nessa hora. Na prova, de repente, isso daí é bom você saber dessa questão. Guarde isso em sua memória. Por que a Bíblia ela é tão importante? Porque ela nunca... Eu estou falando aqui de fatos e contra fatos no argumento. A Bíblia nunca se provou uma inverdade dela. Por isso que a hermenêutica também é importante, que é para dar validade ao que a Bíblia diz.
Percebam que quando eu vou buscar na arqueologia, às vezes alguém pensa e diz assim, por que é importante, por que é que está lá na Bíblia, por exemplo, Abraão foi sepultado no campo de Macpela, ao lado de sua esposa Sara, e ele diz mais ou menos onde ficava a região. Isso é importante por quê? Para provar que a Bíblia não é um livro apenas histórico, é histórico porque ele tem um valor histórico, mas ele é inspirado, ele é real, é verdadeiro. Então todas as informações científicas na Bíblia, elas são prováveis, são provadas. Todas as informações arqueológicas, elas são provadas. É por isso que diferencia da Bíblia. Olha aqueles camaradas na década de 70, anos 80, quando eles pegam 10 cientistas que eram contrários à Bíblia, eles resolveram durante 10 anos formular tese, buscar elementos dentro da arqueologia, do contexto histórico, provar que a Bíblia era mentirosa, que a Bíblia não era verdadeira. Perceberam? A astúcia do inimigo. Só que o tiro saiu pela culatra, porque tudo que eles iam observar, a Bíblia tinha comprovação daquilo dali. Diferente, por exemplo, dos Mormon, da geração dos Nifitas, que nunca existiu, de um Monte Qumran que nunca existiu, as tábuas de um livro de ouro que nunca existiu, do anjo Moroni, que ele dizia que era o próprio Jesus. E o próprio Jesus, Paulo está dizendo, se alguém pregar um outro evangelho diferente desse que nós estamos pregando, seja anátema, amaldiçoado. Mas o povo acreditando nesse anjo Moroni, em uma geração que nunca existiu. Como é que eu sei? Porque a arqueologia nunca encontrou esse monte, nunca encontrou essa geração. Na história da humanidade não existe esse povo. Então, é conto da carochinha. Como é conto da carochinha a história dos deuses gregos. Não se pode provar. A Bíblia não. Tudo que nela está é provável. Tem como ser provado. Sabe o que eles tiveram que fazer? Um dos grandes best-sellers. E colocaram lá agora no livro dos achados deles. E a Bíblia tinha razão. Você imaginou? Camarada passou 10 anos para depois, o livro que era para acabar com o cristianismo, aí depois eles colocam lá, e a Bíblia tinha razão. Irmão, isso é glorioso demais, maravilhoso. A palavra de Deus, irmãos, ela é exata. Nunca houve em toda a história da humanidade um livro tão debatido, tão discutido como a Bíblia. São muitas pessoas que lutam contra ela, só sendo algo muito inspirado por Deus, sim. O autor é Deus. O inspirador de tudo isso, o Espírito Santo. Jesus, que é o verbo, a palavra. Tem como dar errado um negócio desse? Não tem, irmãos. Eram homens usados pelo Espírito Santo em épocas diferentes, em anos diferentes, pessoas que nem tinham ouvido falar um do outro. Você já pensou? Uma coesão tão magnífica e histórica. A Bíblia, ela é perfeita, ela é digna de toda aceitação, ela é toda especial e maravilhosa. Chamado de fio de ouro por quê? Em cada época nós pegávamos aqui, outra vinha aqui e seguia assim um roteiro. Então você pode dizer com toda segurança, meu irmão, a Bíblia, ela não é conto da carochinha, ela é verdade. Oi. Eu gostaria de fazer uma ação ali. Diga. Assim, recai sobre o ministro uma grande responsabilidade ao ministro da Palavra de Deus. Porque, assim, hoje a gente está recebendo tanto ensinamento que teve na Bíblia, esse é o problema. Pregadores pregando o que a Bíblia não diz. Isso aí está aqui na parte da gente. O que acontece com os ministros pós-modernos é que eles não querem pagar o preço das regras e do estudo teológico profundo, da oração e do jejum. Alguns preferem, prioritariamente, receber o preço ao invés de pagar o preço. É desse jeito.
por exemplo, alguém que faz uma exegese bíblica, alguém faz uma hermenêutica liberal. O que é hermenêutica liberal? A gente tem que ter cuidado. São teólogos mais liberais. Ele vai pegar, por exemplo, alguém pergunta para ele, e eu lendo um outro dia, e o expositor dizendo, quando perguntou para o pastor o que eram as regiões celestiais. Aí ele, bom, regiões celestiais, segundo a minha hermenêutica de interpretação, é o lugar mais importante e especial que você tem. Ou seja, pode ser o seu coração. Não, irmão. Quer dizer, no contexto da hermenêutica do liberal, o pensamento dele está correto. Mas quando você vai para a Bíblia, regiões celestiais. Bendito seja o Deus Pai Criador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais. Em Cristo. A Bíblia é bem enfática ao dizer que aonde fica essa região celestial? Nos céus. Porque diz que Jesus habita nas regiões celestiais. Como é que as regiões celestiais podem ser o meu coração? O camarada está fazendo uma exegese bíblica, inferindo ao texto o que ele não está dizendo. Então nós temos muitas dessas questões aí. A Bíblia, por si só, ela já se explica. E a gente precisa ter muito cuidado. A Bíblia é maravilhosa, coisa gloriosa. 66 livros, 27 no Novo. Quanto no Velho? 39. 189 capítulos. 31.173 versículos. 870 palavras. 4.962 letras. Que vai fazer este compêndio tão maravilhoso, glorioso, que ninguém jamais, mesmo procurando a luz de lamparina, encontrar uma verdade dentro desse texto. Isso é glorioso demais, irmãos. Você vai dentro da arqueologia, a Bíblia por si só, ela é o maior best-seller que a humanidade já descobriu. Não tem nenhum livro mais vendido no mundo. São cerca de aproximadamente 6,2 bilhões de exemplares vendidos em todo o mundo. O segundo livro mais vendido, se você for observar, ele vai chegar aproximadamente aí a 1.100.000 de cópias vendidas, que é toda aquela série do Harry Potter, somando todas elas, juntando tudinho, vai dar aí em torno de 1 bilhão e 100. Aí você vai pegar o livro do Mao Tse-tung, 900 e poucos milhões de cópias vendidas. Mas por que foi tão vendido? Porque era um regime comunista, que a pessoa era obrigado a ter o livro. Ou você compra ou você morre. A população inteira, irmão, tinha que comprar um negócio daquele dali. Agora passa a palavra aí. Todo mundo tinha que comprar. Então quer dizer, aí você vai pegar um outro livro aí muito vendido, o Alcorão. Alcorão muito vendido, irmãos, mas só vai alcançar 980 milhões de cópias. Muito bem vendido. Aí você vai pegar Crônicas de Nárnia, 111 milhões, está em sétimo, é sexto colocado. Senhor dos Anéis, 11º, e assim sucessivamente, que vai dar só 75 milhões de exemplares vendidos. A Bíblia não, é 6,8 bilhões. A Bíblia toda já foi traduzida para 2.700 línguas. Se nós somarmos línguas e dialetos, vamos para 3.200 línguas e dialetos. A palavra de Deus, ainda assim, tendo todo esse cuidado de pregação do Evangelho, ainda faltam muitos lugares para ser alcançado. Lembra daquela janela 10x40, aonde teve aquela tsunami, os horrores da tsunami, onde o mundo era o que é a tsunami? Acontecia aqueles maremotos ali, né? Os encontros das placas tectônicas no fundo do mar provoca elevadíssimas ondas, né? Então ela pegou aquele local, os países, janela 10x40, porque eles estão nos paralelos 10 e 40 do meridiano. Então naquela parte estão 68 países. Se você não sabia, quase a metade da população mundial está naquele setorzinho ali. Pequenininho, mas pensa nos países populosos, China, Índia, Uzbequistão, vários outros. Eu coloquei qual a porcentagem que você falou aí. O quê? A
Quase a metade da população do mundo está nesses paralelos ali, 10 por 40. Porque na verdade o mundo vai chegar a 8 bilhões. Na China tem 1 bilhão e 400 milhões. Na Índia tem 1 bilhão e 300 milhões. Os países mais populosos do mundo estão lá. Agora, detalhe, curiosidade. Destes aí, olha, estima-se que tem lá em torno de 3,2 a 8 bilhões de pessoas. 3,2 a 3,8 bilhões de pessoas. Desses 3,8 bilhões de pessoas, estima-se que 2,2 bilhões nunca ouviram falar de Jesus. Você está me entendendo? A história pode dizer antes de Cristo e depois de Cristo. Oi? Nem nessa parte da história pode dizer antes de Cristo e depois de Cristo? Não, essa parte sim, mas eu digo de ouvir falar que ele é o Salvador. Relação especial, de compreender ele como um Salvador, de ter esse conhecimento. Primeiro que nem se pode, eles ouvem falar de Jesus muito distante, porque nem se pode pregar. Pessoas que não foram alcançadas por esse evangelho. 2,2 bilhões de pessoas. A religião predominante lá é o budismo, o hinduísmo, o islamismo. Daí eu lhe pergunto, a Bíblia diz que bendito é a nação cujo Deus é o Senhor, sim ou não? Sim. Se esse povo, tantas pessoas estão ali que nunca ouviu falar de Jesus, eu tenho uma preocupação. Às vezes a gente fica preocupado. Por que acontece tanta catástrofe por lá? Será por acaso? Será por um acaso que tudo que é de gripe aviária, de trem ruim, vem daquele local de lá? Foi por um acaso que aconteceu aquele tsunami? É por um acaso que o Ceará, na mesma porção brasileira, demora tanto para chover? Ou será porque o povo que ali está, em vez de adorar Deus Jeová, estão adorando o Padre Cícero de Juazeiro? E idolatra o camarada como se ele fosse um santo, um camarada que mandou matar, através de Virgulino Lampião, mais de 143 opositores a ele, porque ele que tinha o poder, ele queria ter o poder, era político. E o povo está se encurvando diante de Padre Cícero, de Juazeiro. Em vez de pedir água para Jesus, pede para Padre Cícero. É por um acaso que a África é o berço, sendo o berço de toda a idolatria, de tudo que é aquilo dali? Será que é por causa disso que o povo é tão miserável? Tem tanta pobreza ali? Será por um acaso? Você está me entendendo? São coisas para a gente parar e meditar com relação a isso. Se você não sabia, nesse local da janela do 10 por 40, estou falando de estatística, dos 50 países mais pobres do mundo, 35 são dessa região. A cada 10 pessoas mais pobres do mundo, 8 são dessa região. É por um acaso? Não se ouve falar de Jesus. Então é importante levar essa Bíblia, essa palavra de Deus. Ainda tem muitos lugares que ainda não alcançou esse lugar. A Bíblia é insubstituível. Observe, o país cujo Deus é o Senhor, esse país é abençoado. A padroeira do Brasil é uma senhora de Aparecida, que para mim está sempre desaparecida, que nunca resolve nada. No dia que colocar Jesus como o nosso Senhor, tu vê o nosso Brasil ser abençoado. Estou falando assim, agora pode, lhe cortei várias vezes, pode falar. O que eu falei seria uma conclusão. Eu estou trazendo vocês para pensar, porque eu gosto que meus alunos parem e pensem. Não apenas, eu tenho preguiça que as pessoas pensem por mim. Eu gosto que vocês pensem. Os meus alunos, eu instigo vocês a pensarem. E esse tipo de pergunta faz a gente refletir. Sim. Em vez dos ministros de hoje pagar o preço, eles querem receber o preço. Eu imagino assim, que para mim descobrir que a arca não foi feita com 120 anos, eu tive que vir lá da introdução do livro para chegar até onde eu descobri. Imagino aqueles que não procuram. Aqueles que não procuram. Irmão,
Teve crente que passou a vida inteira pregando que demorou 120 anos. A vida inteira. Preguiça de ler Bíblia, irmão. Preguiça. Não, a gente fica pregando o que os outros pregou. Tem muito cuidado. Aprenda a pensar por si só. Não é errado, não. É claro que você também tem que ter cuidado. Mas quando os apóstolos pregavam, o que a igreja fazia? Conferia se o que eles estavam falando era verdade. Ia conferir na Torá. Está me entendendo? Hoje o pregador fala o que quer, ninguém busca para ver se é verdade ou não. Não precisa acreditar nisso que eu estou falando, não. Busque dentro da Bíblia para ver se é. Se você tiver alguma duvidazinha que foi 120 anos, vai para casa e começa a estudar e ler. Irmão, você vai descobrir tanta coisa saborosa, coisa gostosa. Eu digo, meu Deus do céu, coisa maravilhosa. Por isso que tem algumas coisas que as pessoas se prendem e dizem. Eu já vi pessoa apertada na Bíblia e diz assim, olha, mas esse texto está dizendo isso e isso e isso. Por causa desse tipo de interpretação é que saem as piores heresias. Interpretação forçada, a exegese, inferir ao texto o que o texto não está dizendo. Pronto. E é interessante. Quanto tempo? Só para mim. Eu já li a Bíblia umas 3 vezes todinha, mas eu não tinha parado para... E às vezes a gente passa por cima, né? Eu 3 vezes foi só de joelho que eu li. Não, assim, eu já li ela todinha. A Bíblia está contando 3 vezes, mas hoje, igual o irmão falou hoje... Quanto tempo? Quantas horas? Quantas horas? Muito bem. Então bora caminhar um pouquinho aqui. Vamos pegar aqui um pouco do livro. Deu para vocês entenderem aí? Ficou bem claro aí? Página 2.2. Muita calma nessa hora. Qual o papel da teologia, irmãos? Dentro da hermenêutica aí. Qual o papel da teologia? Ela é o quê? É a ciência que o quê? É a ciência que busca conhecer melhor a Deus. Através da teologia, nós nos aproximamos de um conhecimento mais real, um conhecimento racional e espiritual daquilo que realmente Deus é. Então a teologia ela é muito importante. Dá uma analisada isso daí. Quando eu falo muita calma nessa hora, tem uma probabilidade muito grande, mas muito grande mesmo, de ter alguma consequência aí em prova. Página 23. Quando eu falo, irmãos, quando eu falo dessa questão de pregador pregar o que a Bíblia não diz, observe só. A pessoa pega e diz assim, em nome de uma pseudo-teologia liberal, ele diz, a minha concepção é essa. A minha particular interpretação é essa. Eu tenho particular interpretação que esse versículo é isso daqui. Alguém, em 2 Pedro, se você abrir sua Bíblia aí, 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21, ele vai dizer algumas coisas interessantes para nós. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular. Nenhuma, irmão. Nenhuma profecia da Bíblia ela é de particular interpretação. E ela não foi dada pela vontade humana. Ainda vai explicar no texto, observe se não é. E nem foi dada pela vontade humana. Ela foi dada por quem? Ela foi entregue aos homens. Claro que foi entregue aos homens. Mas por homens inspirados pelo Espírito Santo. Nenhuma profecia bíblica é de particular interpretação. Se a Bíblia disse uma coisa, irmão, acabou. Você pode conjecturar até o ponto de não ferir a Bíblia. Você já viu aqueles pregador que vive tendo sonho, visagem, revelação? Já viu? A irmã Laíta, meu Deus do céu, está aqui. Ela vai se lembrar direitinho. Eu tinha uma irmã que morava por aqueles setores lá da irmã Laíta e tal. Não vou dizer o nome da irmã. Se dizia missionária. Teve um dia lá na igreja, aí ela chegava na casa da irmã e dizia, Deus me mandou vir almoçar hoje na tua casa. Rapaz, Deus está se ocupando muito com essa coisa, né?
Pessoa, tem uns pregador preguiçosos aí, não tem vontade de trabalhar, não sabe pregar nada. Aí eu sou pregador da palavra. Sai aí pedindo oferta. Sabe nada. Não paga preço, não quer ser crente. Essa irmã aí via de casa em casa. Detalhe, o irmão, o marido dela, doidinho para ser crente, o senhor de idade, ela já mais nova, doidinho para ser crente, mas doido mesmo. Pastor, eu nunca vou ser crente, porque a minha esposa só é crente aqui na igreja. Porque lá em casa é um demônio. Ela, pastor, ela entra dentro de um carro de um desconhecido aqui e despinguela, passa 40 dias no Goiás, com um homem que ela nunca viu. Tudo bem que ela é santa e tudo mais. Pastor, ela vive de casa em casa almoçando, mas não é capaz de fazer um almoço para mim. E eu passo o dia inteiro trabalhando no pesado. Irmão, missionário. Aí ela ligava, pastor, Deus me mandou fazer a obra lá em Brasília, no Goiás. Não sei quantos dias eu vou passar para lá, 40 dias, 30 dias. Eu digo, irmã, não está certo esse negócio. Não está certo. Um dia eu me zanguei com essa irmã. Eu digo, irmã, por amor de Deus, a senhora não tem vergonha, eu disse. Irmã, tome muito cuidado, sabe por quê? Eu vou mostrar aqui, a Bíblia que está dizendo, não é eu. Tenha muito cuidado para não tomar o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque Deus não vai tomar a senhora por inocente. Olha aqui. Pastor, mas pelo amor de Deus, Senhor, foi Deus que me mandou. Eu digo, irmã, Deus é um Deus de princípio. Deus jamais vai passar pelo princípio supremo da sua palavra. E é a palavra que diz que a senhora tem que ser submissa ao seu marido. Cuidar do seu marido, submissa a ele. A senhora é um demônio na vida do coitado. Está empatando ele de ser crente. A senhora está perdendo a alma. Detalhe, ela mentindo que Deus já tinha mostrado para ela que ia tirar o marido da vida dela, ia matar. Irmão, desculpa, irmã Laís, a senhora acreditava nessa? Eu não abri assim para o geral, mas eu peguei essa irmã, rapaz, eu dei uma taca nela de Bíblia, ela sumiu, que desapareceu. Eu não sei nem onde foi aparecer mais a irmã Neuci. Falei o nome dela, não era para falar. Oh, meu Deus. Depois que eu peguei essa Covid, eu estou linguaruda. Não pode falar. Irmão, o que eu estou querendo dizer? Pessoa tem sonho, deixa eu dizer, não existe nenhum sonho, por mais santo que seja esse homem. Não estou falando só de pessoa errada, não. Estou falando de um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Pode ser o mais crente do mundo. Se ele tiver um sonho e contrariou a palavra, fique com a palavra. Mas ele é honesto, é íntegro, parabéns para ele, mas fique com a palavra. Cuidado com esse negócio de sonho, de visagem. Tem pessoas se separando aí porque profeta está mandando separar. Você está me entendendo, irmão? A Bíblia é insubstituível. Pelo amor de Deus. A palavra do Senhor, ela não pode ser ferida. Pode ser o santo homem profeta dos Xambalaias e Andalaia, mistério e onda, de laia que for. Pode ser, irmão. Mas a irmã Doquinha, Serafina, Gumecina, Ambrosina, a dona do reteté, a irmã Doquinha. Irmão, pare com essa bobagem. Creia na Bíblia. Pessoa que está vivendo pela experiência dos outros. Não quer ter a experiência dele com Deus, sim. A experiência que eu tive aqui no atendimento, nunca mais vou ter meus pés lá. Fui na visita, o pregador lá pregando, estava uma bênção a palavra da história. Pensa que não há pastor dessa congregação. Botou a mão na minha cabeça e começou a orar. Não, ele não botou a mão na minha cabeça, ficou assim, começou a orar. Aí ele falou assim: minha filha, não chore, porque Deus está enviando um varão que você te pediu. Eu fiz assim para ele, pastor. E ele continuou na reclamação. Aí eu peguei assim, com licença, e saí. Porque, meu Deus do céu, passou muito café. É muito demônio. Irmão, um pastor, presidente de um campo aí, saiu do nosso campo aí, e um dia foi lá profetizar.
para a irmãzinha: eis que eu te digo que eu tenho me agradado de ti. As tuas orações têm chegado às minhas narinas, as suas orações têm chegado como cheiro suave às minhas narinas. As horas que você passa de madrugada não são em vão. Detalhe: as horas que ela passou de madrugada foi adulterando e fornicando com um camarada lá. Nunca passou orando. E ele mentindo, dizendo: eu tenho me agradado, usando o nome de Deus. A irmã, não estou dizendo que foi outra coisa não, que se descobriu, não foi a irmãzinha que veio falar: aquele homem lá está errado, pastor. Eu estou assim, sem vergonha, porque eu que não presto. E ele vem falar um negócio desse. Você está me entendendo? Irmão, a gente precisa ter muito cuidado com as coisas de Deus. Não usar o nome de Deus em vão, irmão. Eu tenho tanto cuidado. Eu não sei, eu não tenho essas visões, essas visagens, essa revelação, tanto assim. Eu sei que eu não sou santo, irmão, mas eu já passei, foi 6 dias sem comer, sem beber, trancado em um quarto orando. Teve uma vez, e foi lá na igreja da irmã Laíta. Tinha o irmão Ivanildo, mais um outro lá, que nós passamos 4 meses de oração. Porque eu queria ser um crente melhor. A carne quer reinar e tal. Então eu sempre tive vontade de ser crente de primeira. Não dava conta, mas tinha vontade. Deus sabe da sinceridade do meu coração. Passei, o dia que eu passei menos foi 2 horas de joelho. E eu saía de lá, irmão, e não tinha esse tanto de sonho, de tanta revelação. Que palhaçada é essa? Crente, ele vai e profetiza para 40 em uma noite só. 60 pessoas em uma única noite. Rapaz, você vai para a Bíblia, os profetas iam lá, entregavam uma profecia, viravam as costas e pronto, era só aquilo. Fazendo merchandising. Nós fomos o Carlos Eduardo, pastor do nosso campo, recebeu uma visita lá de uma irmã, de uma igreja, encheu a igreja dele, ele foi retribuir. Só que aí disse, aí chama a gente para ir, aí a gente é obrigado a ver um negócio desse. Só que aí nós alertamos os obreiros, disse: olha, lá vocês vão ver um negócio diferente, cuidado. Essas igrejas neopentecostal, né? Muita profecia e tal. As mulheres assim, cheias de irmã, beata, com vontade de casar, e muita profecia para casamento, esses negócios assim. Aí nós chega lá, aí começou o pregador, aí sobe, não que eu não tenho nada contra, irmão, mas acho que as coisas de Deus tem que ser santo. Aí vai o pregador, de shortinho, gongó. Irmão, começou por aí. Aí o pregador começa a ler a Bíblia. Ele começou a ler a Bíblia, irmão, nem chegou a ler. O outro irmão se levanta: eis que eu falo contigo, servo. Foi lá, irmão, sério, isso aqui é sério, não é brincadeira não. Sabe o que o outro profeta lá fez aqui, ó? Não fez nadinha. Eis que eu vou fazer isso aqui contigo agora, olha, recebe o mistério. Rapaz, esticou a mão assim, ó. Rapaz, mas deu-lhe um tapão assim na nádega dele. Rapaz, mas aquele tapa que ele recebeu na nádega, rapaz, parece que deu um curto-circuito nele, que é um... Rapaz, saracuteou todinho. Foi 45 minutos de profecia, abraçando o povo, e palavra nenhuma, só profecia mentirosa, entregando casamento e chave pro povo. E o povo quer viver de ilusão, a igreja cheia. Irmão, o povo quer viver de ilusão. Misericórdia, Jesus está voltando. Nunca estudou a Bíblia, não sabe nem o que é hermenêutica, exegese bíblica. A Bíblia, ela é insubstituível.